Olá, como você está? Mais essa vez nós estamos aqui para falar do programa Orçamento Familiar através da TV Manaim no canal 126, também 85 pela Sky e no YouTube, sempre à sua disposição, e na TV aberta, no canal 16.2, aqui no Espírito Santo. Hoje nós vamos falar a respeito do planejamento sucessório patrimonial. Recebemos aqui nos estúdios da TV Manaim o doutor Maurício Freire, que vai conversar conosco a respeito desse tema. Seja bem-vindo, doutor Maurício, é um prazer tê-lo aqui conosco. Ei, pastor João, prazer é todo nosso, né? Alegria de poder estar de volta aqui no programa e poder contribuir mais uma vez com as informações que, por certo, serão muito úteis, né? Com Para certeza. os nossos ouvintes. Com certeza. Não é mistério nenhum as dificuldades que todos nós temos na hora de fazer a sucessão do patrimônio, seja bens de um modo geral, materiais diversos, imóveis, mas também de empresas onde muitas vezes provocam até mesmo dissensões familiares, e isso pode ser evitado se for devidamente planejado. Doutor Maurício, como é que isso está funcionando no Brasil? As pessoas já estão mais maduras com respeito à sucessão do patrimônio ou ainda há muita complicação a respeito? O evento, né, o da Covid, ela se tornou assim uma referência para muita coisa, né? Perfeito. Então a gente hoje ouve muito depois da pandemia, então se tornou assim uma referência. Porque de fato muita coisa mudou, né, depois desse evento que atingiu aí o mundo inteiro. E a questão patrimonial também, de certa forma, ela sofreu assim uma mudança, e até uma mudança positiva, porque se notou nos cartórios Brasil afora que houve assim uma acentuada procura, né, para essas questões patrimoniais, inclusive o testamento, o próprio planejamento, né, onde se utiliza como ferramenta aí o próprio testamento como um objetivo de se organizar o patrimônio, né? Então a gente vê que, embora ainda, né, as pessoas assim tenham um certo receio de se falar, né, em sucessão patrimonial, em testamento, porque ligam esse fato ao evento morte, né? Sim, Então, sim. alguns dizem assim, se eu mexer com isso, estou chamando a morte. Sim. Não, nós queremos assegurar a todos que nos ouvem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É muito importante que a pessoa pense nisso. Inclusive, até comentei com você há pouco, é uma das inquietações do homem, né? E o salmista Davi, no Salmo 39, ele falando das inquietações do homem, ele cita exatamente esta. Diz assim, que o homem, ele amontoa riquezas e não sabe quem vai levar. Verdade. Entendeu? Então, essa muitas vezes é inquietação, porque a gente sabe que a pessoa que juntou um patrimônio, isso muitas vezes foi às custas de muito trabalho, né? De muito esforço. Então, ela quer ter a segurança de saber que quem vai dar continuidade àquilo ali vai cuidar, vai zelar, ele vai de fato dar continuidade, não vai deixar deixar se perder tudo aquilo que foi construído às custas de muito esforço. Muito esforço. O ponto, com certeza, o ponto de partida da sucessão planejada e de uma forma legal é o imóvel, se for um imóvel, ser devidamente escriturado, registrado, e isso é o ponto de partida. Mas
Doutor Maurício Freire, na hora de fazer, não sei se eu posso falar partilha, né? Um casal tem aí 5 filhos e tem propriedades rurais, tem propriedades urbanas, imóveis, etc. Qual deveria ou deverá ser a providência do pai, com saúde, tudo certo, tudo tranquilo? Qual é a providência melhor que o pai deve tomar para evitar qualquer tipo de conflito posterior? É muito importante que as pessoas passem a ver, né, o planejamento sucessório não como uma coisa, como eu disse aqui, inicialmente ligada ao evento morte, mas assim, ligada ao evento passagem, né? O pai está passando para os filhos, está transmitindo ainda em vida para os filhos o patrimônio. E até pensando, desculpa, em continuidade, né? Exatamente. Preservação. Exatamente, ele está pensando exatamente nisso. Ele está pensando em preservação, em continuidade. Ele está pensando que aquele patrimônio que ele conquistou, ele vai ser ali destinado às pessoas que ele ama e que ele sabe que vai cuidar, né? E agora, assim, há um ponto bem interessante, importante de se colocar aqui. Quando você fala de planejamento patrimonial, você não pode pensar somente assim, naquela pessoa, naquela família que tem um patrimônio muito grande. Muito né? grande. Porque às vezes a pessoa ela tem uma casa, mas ela tem um imóvel, mas são muitos os herdeiros. E ela pensar em organizar isso ainda em vida é muito importante, porque ela vai ter assim a seu favor, por exemplo, evitar de que amanhã isso tenha que passar por um inventário. As pessoas às vezes têm, falando um pouquinho do inventário, assim, talvez a desinformação, assim, eu não preciso fazer inventário, eu não sou obrigado a fazer inventário, eu não vou fazer inventário, nós decidimos não fazer inventário. Não funciona assim na realidade, né? O inventário não é uma opção, a pessoa ela precisa fazer o inventário, porque se ela não fizer o inventário, ela não consegue dar destino aos bens, entendeu? Ela não consegue, assim, se tornar titular daquele bem no momento da partilha e tudo. Então, o inventário, ele é preciso. Mas quando você se organiza ainda em vida, você pode evitar, porque o inventário, muitas vezes, embora você tenha ali a oportunidade, a possibilidade de fazer extrajudicial, mas dependendo da situação, você vai ter que judicializar. E se você vai judicializar, muitas vezes você vai ficar anos para resolver aquilo. E aí você pensa bem, o patrimônio está parado. Por exemplo, você tem um imóvel e ele está dependendo de uma solução de um inventário que está judicializado. Esse patrimônio ele está perdendo valor, ele está deteriorando, porque o que acontece? Você tem os encargos para pagar daquele imóvel, você tem manutenção, você tem uma série de coisas e muitas vezes os herdeiros ninguém quer assumir. Isso. Às vezes o espólio não tem recurso para manter aquilo. Então, assim, o planejamento sucessório, ele vai trazer para a família um recurso, assim, um benefício muito grande. O pai pode fazer isso através de uma doação. Pois bem, sobre doação, isso. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Ele pode fazer isso através de uma doação. Você tem várias formas, né, de você organizar aí o planejamento sucessório. Mas eu vou falar aqui, você tem o testamento, você tem a doação. Você pode fazer a doação. É claro que quando você faz uma doação, você tem que respeitar todos os requisitos, como, por exemplo, a legítima. Você tem que, porque são vários herdeiros, você tem que respeitar todas estas coisas. Digamos, não pode dar um pouco mais para um, tem que ser partes iguais. Então você tem da herança a legítima. Então a legítima é aquilo que pertence aos herdeiros e você precisa respeitar, né? Então você pode fazer a doação, você pode... porque é importante, sabe, pastor João, que seja analisado o caso, né?
para que naquele caso você então conheça qual é a melhor opção de se organizar aquele patrimônio. Mas vamos dizer aqui, você pode fazer a doação, você pode fazer uma doação com usufruto, você entendeu? Sim. Então você fez a doação, já distribuiu os bens para os filhos, mas você está com usufruto. Até o momento da sua morte, a coisa está segura ali com você está administrando, você está cuidando, enfim. Então são as diversas ferramentas, né, que você tem para poder organizar essa questão patrimonial. Sim, doutor Maurício. Na hora que o pai fizer a doação, vamos ficar com doação. No momento que ele faz a doação, ele gera a obrigação tributária, o ITBI, ou só na hora que o filho tomar posse que vai ser... Na hora da transferência, né? No momento em que for feita a transferência, né, ali, aí então vai gerar, né, o imposto para que ele seja pago, né? Esse imposto, a taxa desse imposto é definida por cada estado. Cada estado. Cada estado tem a sua. No caso aqui, no Espírito Santo, salvo, né, alguma alteração que talvez eu desconheça no momento, mas está em 4%. 4%. É. Tá bem. E no caso, a escritura de posse daquele bem só vai ter validade, ou quem recebeu a doação só vai poder desfazer daquele bem ou dar um destino qualquer específico àquele bem após o tal evento morte do pai. Antes não. Antes não. Tá certo, isso é importante, isso é importante. Exatamente. Tá bem. E se for, por exemplo, uma empresa, doutor Maurício, o patrimônio da família é uma empresa, e tem empresa que vale muito, tem umas que vale e tem umas que vale muito, né? E funciona da mesma forma? Praticamente com algumas, né, particularidades, ela vai funcionar da mesma forma. Por quê? Porque o que acontece? Hoje no Brasil, né, nós temos assim um percentual muito grande onde as empresas elas são empresas de família, né, empresa familiar, né? E muitas vezes a pessoa, no momento em que ela constitui uma família, ela vai casar, dos sócios ali, ele quer preservar aquela empresa naquela linha de sucessão da família ali do lado dele. Sim. Então isso é possivelmente capaz de ser organizado, né, dentro dessa linha, através, por exemplo, da questão do regime de bens, em que a pessoa vai constituir ali o casamento, ou mesmo trazendo para dentro do contrato social da empresa uma cláusula que vai organizar essa questão, entendeu? Então você pode fazer ali essa preservação, né? Sim, então é possível, garantido por lei, que uma família possa preservar a sucessão da empresa apenas com os seus filhos. Exatamente. Os agregados não têm direito. E isso pode ser definido no contrato social da empresa? Pode ser trazido no contrato social da empresa com a cláusula de incomunicabilidade, né? E aí Entendi. ela mantém ali aquela... Independente, desculpa, do regime que for feito o casamento. Independente. Que coisa interessante. Então ele preserva, né, a sucessão, a digestão, vamos dizer, do negócio. Não que o cônjuge não tenha os direitos legais, mas é a sucessão que ele preserva. Exatamente. Isso não é uma forma assim de lesar, né? Entendi. O esposo, a esposa, o cônjuge, né? Ou mesmo os filhos e tudo, mas é uma questão ali de preservar, de organizar dentro daquilo que é o interesse, né, ali da família, que tem ali aquele patrimônio e tudo. Hoje, assim, a gente percebe que as pessoas ainda têm, assim, uma certa restrição em se falar nessas questões, né? É verdade. É como se, por exemplo, a pessoa vai constituir uma família. Ela fala de tudo, mas não fala das questões patrimoniais. Porque ela, assim, talvez entenda que se falar de questões patrimoniais, isso
significa que ela ama, mas não ama tanto. Exato, exato. Que ela ama, mas ela está materializou o amor. Você tá entendendo, né? Isso. Ah, mas você está duvidando de mim, você está achando que eu estou casando por interesse. Isso. Não é isso. Isso é uma questão de organização. Uma questão de organização. E eu costumo dizer, sabe, pastor João, que isso por exemplo, quando você organiza as questões patrimoniais da família, isso é uma questão de zelo. Porque, como nós dissemos aqui a princípio, você vai, se você não conseguir eliminar de tudo, 100%, você vai minimizar muito os conflitos familiares Sim. que eles surgem, infelizmente surgem, porque você vem ali, está todo mundo bem, todo mundo naquela harmonia, está tudo certo. Mas quando você entra para essas questões, muitas vezes as dificuldades elas surgem, né? Então, bom, vou deixar. Isso só é possível através do advogado, ou a pessoa procura um cartório? O senhor poderia dar uma orientação a respeito? Ela precisa de uma orientação de um profissional, de uma orientação jurídica, né? Porque, como eu disse há pouco, você precisa analisar o caso concreto, né? Cada caso ele tem, né, uma especificidade, ele tem questões que você precisa analisar. Por exemplo, hoje o direito ele vai, à medida que as coisas, a sociedade vai caminhando, ele vai ajustando todas essas novidades que vão surgindo, né? Uhum. Então, essas questões familiares, né, a família recomposta, né, que é usada essa expressão, então ela traz situações particulares daquela família ali que foi recomposta e tudo. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Você não pode simplesmente passar a régua por cima, porque não vai dar certo lá na frente. Então, você tem que pegar o caso, esmiuçar aquilo ali, desmembrar tudo direitinho para saber qual vai ser a melhor opção de você organizar o patrimônio. Mas não quer dizer que tem que judicializar, né? Não tem que judicializar. Não precisa. E evita conflito, né, doutor Lourenço? exatamente. Por exemplo, vamos pegar aqui nessa questão de judicializar ou não. Por exemplo, no inventário, existia, né, existe o inventário extrajudicial e o judicial. No extrajudicial, até bem pouco tempo atrás, ele tinha que atender 2 requisitos. Não podia ter incapaz e não podia haver conflitos. Recentemente, o CNJ eliminou desses 2 requisitos a questão do menor. Então, mesmo tendo menor envolvido, mesmo tendo incapaz envolvido, você pode fazer extrajudicial, você só não pode ter conflito. Você entendeu? Tá certo. Você pode fazer. Porque aí, feito, né, ali o inventário, a minuta, tá? O que o cartório vai fazer? Vai encaminhar para o Ministério Público, que vai garantir o interesse do incapaz. Entendeu? Se não houver nenhum prejuízo para o incapaz, tá feito. Segue. Entendeu? Tá muito bem. Doutor Maurício, nós agradecemos a sua participação conosco aqui no programa Orçamento Familiar, programa da TV Manaim, e claro que sempre contamos com a sua presença, que já não é a primeira e não será a última, com certeza, trazendo seu conhecimento para os nossos telespectadores. Ok, eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui. A gente sempre assim sente muita satisfação em poder estar trazendo a informação, porque a gente percebe, e muitas vezes assim, até com tristeza, sabe, João, de ver como que a pessoa às vezes ficou prejudicada naquilo que era, né, um direito que, né, lhe assistia, mas por falta de informação. Tá certo. Entendeu? Então a informação ela é sempre muito importante. Informação é importante. É muito bem. Muito obrigado, doutor Maurício. Bem, nós estamos chegando ao final de mais um programa Orçamento Familiar. Esperamos que esse assunto tenha te ajudado em alguma coisa, ou pelo menos despertado a você a tomar algum tipo de providência, né? Se você assistir pelo YouTube, não deixa de dar o seu like, compartilhar,
E a sua sugestão pode também ali colocar a sua dúvida, que nós estaremos prontos para tirar a sua dúvida, inclusive com o apoio do Dr. Maurício, para nos ajudar a compreender melhor. Assim, nos despedimos, desejando que você fique bem com toda a sua família. Até uma próxima oportunidade.